Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Carol da Risneck e ela vai ensinar a gente como ler rótulo. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho de quem é a Carol, o que é a Risneck. Você quer contar pra gente, Carol? Conto. Bi, obrigada pelo convite. Conheço a Bianca há muito tempo. A Risneck é um clube de assinatura de snacks saudáveis e o nosso propósito é fazer a curadoria, ou seja, a seleção de produtos livres de corante, conservante, estabilizante, espessante, qualquer tipo de aditivo químico que possa ser prejudicial para a saúde, sem gordura trans hidrogenada e com pouco açúcar, gordura e sódio. Então o que a gente faz basicamente é olhar todas as coisas muito legais que tem de saudável e a gente envia mês a mês a caixa para os nossos assinantes. A gente tem alguns tipos de caixa. E a Kids é uma delas, que é justamente com foco na lancheira infantil para ajudar as mães a resolver o problema, né, das mães de o que eu vou mandar para a escola, que lanche que eu vou mandar hoje para o meu filho. Então quem faz a assinatura recebe a caixa, é simplesmente tirar um dos snacks da caixa e colocar na lancheira. Então a ideia é simplificar. Nossa, então resumindo é o seguinte, você assina a Carol e esquece da lancheira do seu filho. Esquece do problema, esquece. Gente. Não, porque você sabe, né, Bi? É bacana diversificar. Porque se você manda todo dia o mesmo lanche para o seu filho, você não constrói uma biblioteca do paladar que é construída na infância. Então se a cada dia, ou enfim, de 2 em 2 dias, você vai colocando, vai expondo o seu filho a produtos diferentes e saudáveis, claro, você faz que seu filho já tenha hábitos saudáveis naturalmente quando ele estiver na fase adulta. Então ele acaba virando Que óbvio, né? Se ele só come cheeseburger, ele vai querer comer cheeseburger resto da vida. É isso, porque também o paladar tem isso, né? Se você percebe, tem criança que é super exposta a açúcar. Se você dá um chocolate um pouco mais amargo, ela não vai gostar. Eu não gosto. Então, mas se você tentar, mesmo na tua alimentação, de pouquinho em pouquinho mudando, você vai ver que você já não vai estranhar, porque o hábito também, você vai mudando o hábito do paladar, né? Vai acostumando. Vai acostumando. Também assim, né? No final, por exemplo, ontem eu fiz quinoa pro Thomas. Não gostou, mas tem que oferecer várias vezes, né? Os estudos mostram que, assim, no mínimo a criança deve ser exposta 10 vezes pro mesmo alimento para dizer que ele não gosta. Porque ele realmente, de primeira, ele sempre recusa. Não importa, pode importa. Ser chocolate. Exato, ele vê, ele recusa. A textura é diferente, o sabor é diferente, então tem que tentar algumas vezes. E não pode forçar, viu, gente? Se você forçar, tipo, vai comer, ele cria uma resistência àquilo. Vira uma aversão. Vira uma aversão, ele não come nunca mais na vida mesmo. Não experimenta a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É isso. Mas hoje a gente não está aqui para falar de nada disso, nós vamos falar de rótulos. Por que a gente vai falar de rótulo? Porque todo mundo fala sem lactose, sem glúten, açúcar, conservante, o que é ruim, o que não é. Coma isso que é saudável, tem aquela carinha de ser feito em casa, feito manualmente, feito na casa da avó. Quando você vai no supermercado, você nunca sabe o que é saudável mesmo ou não. Porque todo mundo vende ideia de saudável, a embalagem às vezes é super natural e o que está dentro é só químico. Então, graças a Deus, o rótulo ainda diz a verdade, mas a gente precisa saber ler esse rótulo. Então eu chamei a Carol para me explicar, porque eu não tenho ideia de como faz um negócio desse. É isso, e é isso mesmo, porque a gente tem que ter muita atenção. O que a Bianca falou de, tem carinha de feito manualmente, sem gordura trans, sem gordura hidrogenada, isso na frente não é suficiente. Porque às vezes tem essa carinha de ser saudável e tem um monte de corante, tem um monte de conservante, tem corantes que são permitidos pela Anvisa e que mesmo assim são alergênicos. Então a gente tem que entender o que a gente está comprando, principalmente para as crianças. Então, para ser fácil, né? Como é que é a regra da leitura de rótulo? Nos ingredientes, o primeiro ingrediente que aparece é o que tem maior quantidade, então ele está em ordem decrescente. Sim. Sempre, isso é lei, é regra, não existe não acontecer isso. Então, o primeiro item é o que tem maior quantidade. Então, por exemplo, se o primeiro item da lista for farinha ou açúcar, é ruim, é ruim. Se for integral é menos pior, mas se for uma farinha branca que depois metaboliza e vira açúcar no organismo, não é bacana. Se for açúcar, pior ainda, né? E então eles vão aparecendo em ordem decrescente, obviamente o último é que menos tem. Uma outra coisa, nomes difíceis no rótulo nem sempre são coisas ruins, que eu acho que é importante falar. Porque, por exemplo, tem uma indústria que se preocupa com o saudável, que eu chamo de indústria do bem. Adoro a indústria do bem. Eles usam várias combinações de alimentos
para que o produto tenha uma durabilidade maior e não tenha nenhum tipo de corante, nem conservante, nem aditivo químico. Algumas coisas que eles usam, por exemplo, polidextrose. É um nome horrível. Socorro. Escreve aqui, Bi, polidextrose, porque senão ninguém nem vai saber o que é. É uma fibra natural, tá tudo certo. É um nome horrível, mas que não é uma coisa horrível. E tem coisas que tem nomes horríveis, tipo xarope de glicose, que o nome nem é tão horrível, mas que é horrível. Então, se você começar a ver coisas no rótulo que você não entende, procura. Pega o seu celular, na hora da compra, procura. Então, além só, para voltar, ordem decrescente dos ingredientes. Prestem atenção em quantidade de sódio. Prestem atenção em gordura hidrogenada e gordura trans, que são as piores gorduras que tem. Mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, mas são duas gorduras que elas são prejudiciais para o coração, entupimento de veias. Mas a gordura trans é que vem de fritura, certo? Certo. A hidrogenada? Também, de alguns óleos. Então, qual óleo que é melhor? Canola ou milho ou... Eu diria coco. Ah, tá por bom, quê? Mas aí, né? Não, mas por quê? Não, os nutricionistas falam que entre canola e milho é melhor canola. Mas o coco, entre de todos, é o melhor porque ele não satura. Então ele não vira gordura saturada a altas temperaturas. Ele mantém as propriedades. Ele é anti-alergênico, ele é antifugicida, ele tem várias características que são benéficas para você usar na sua alimentação. Mas se você tiver que escolher, dizem os nutricionistas que canola é o melhor. Canola é o melhor. Estou aproveitando para fazer várias perguntas aqui de nutrição. Várias, inclusive algumas coisas que de repente eu não sei, eu quero me perguntar. Olha, meu Deus! Eu gosto, depois eu começo a falar, não sei, a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar, Bom, além disso, preste atenção porque às vezes a tabela nutricional, vou pegar um exemplo. Aqui nessa tabela nutricional, o que tem que ter atenção? A quantidade da tabela, neste caso, é para 1,5 xícaras. Só que o pacotinho inteiro tem mais de 1,5 xícaras. Então só fiquem atentos porque essa quantidade não é da porção toda. Então, Bi, tem que tomar atenção a isso, porque aqui, por exemplo, tem mais do que o que está escrito aqui nessa tabela. Aqui é a porção de 25 gramas, esse pacotinho todo tem 45. Então a quantidade de soja é maior do que a que tem aqui 172 miligramas, entendeu? Então a gente tem que ficar atento. Seguinte, atenção porque ela está mostrando. Isso aqui, quem me apresentou, era uma coisa que a gente queria usar aqui de exemplo. Eu tinha em casa. Por que eu tinha isso em casa? Quem me apresentou foi a Carol. E veja, é um Cheetos, basicamente. Que parece podre. É salgadinho. Tudo que é inhos que as pessoas detestam e falam que é horrível pra saúde. Ela me entregou isso aqui e falou que está liberado. Gente, vocês não estão entendendo. Que, como disse, é a melhor coisa do mundo. O Thomas ama, todo mundo ama. E eu tô em paz de espírito, né? É isso. Não, porque esse é o segredo. É você tentar achar coisas saudáveis, mas a gente não quer que ninguém sofra, né, Bi? Não dá pra criança ser uma criança chata. Eu, particularmente, principalmente na Snack, a gente quer atender as pessoas que querem ter uma alimentação saudável, mas que não são as frenéticas que estão dispostas a comer couve a tarde toda. Que eu super respeito, mas que a maioria das pessoas não aguenta, não aguenta. Então né? você consegue comer 1, 2, 3, 4, 5 dias, depois não consegue mais. As crianças, então, imagina, impossível. Então a gente sempre tenta ter o saudável, mas de uma maneira que ele seja super saudável, super saboroso, e que ele não tenha cara de saudável ruim, porque o saudável é muito gostoso. Então, o saburrito é um exemplo disso. A criança, se você fizer um teste às cegas, ela não vai saber, não vai achar que isso aqui é orgânico, que é saudável, isso aqui ele é assado, não tem gordura trans, não tem nenhum aditivo químico. Uma outra dica, corante, fiquem atentos, porque tem muita criança que tem alergia a corante, que desenvolve bronquite, desenvolve crises asmáticas, e o corante é o causador dessas doenças, e as mães ainda não perceberam. É, porque na verdade a alergia não quer necessariamente que seja uma coceira, que fecha a glote. Pode ser que ele fique tossindo. Pode ser que ele fique tossindo muito. A filha de um amigo meu, ela come alguma coisa com corante, e ela fica mal à noite. Então depois de algumas horas, e aí o médico descobriu, ele cortou e zerou. Então isso é importante, assim. O que Carol, tem corante natural? Tem. Tem cúrcuma, tem urucum, tem páprica. Então esses corantes naturais são super liberados. O que a gente tem que fugir são dos corantes caramelo e das outras versões. Depois, se vocês quiserem, dê uma procurada no blog da Snack, que a Bi coloca aqui o endereço para vocês. Também tem uma matéria sobre corante.
tem muitos tipos de corante e falando um pouco a diferença do corante natural para o corante artificial. Tem muita coisa que a gente precisa tomar cuidado. A gente vai fazer agora uma série de vídeos aqui com a Carol, que vai dar dicas exatamente sobre isso, sobre a lancheira das crianças, o que escolher, que suco escolher, porque eu sei que, por exemplo, suco de supermercado é uma tragédia. Uma tragédia, a maioria tem muito açúcar, né? Grande maioria. Até hoje, na verdade, até hoje eu não achei um suco que não tivesse nada de açúcar, de coisa que é 100% natural, vírgula. Sim. Vem E a atrás. dificuldade é que quando vem a questão de suco, o que é 100% natural, ele precisa de geladeira. Aí pra mandar pra escola não dá certo. Porque fica prensado a muitas frio, por horas. exemplo. Exato. Aí você perde todos os minerais e vitaminas depois de 3 horas. Então, Exato. não adianta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like aqui e comentar o que vocês gostariam de saber, o que vocês querem perguntar pra Carol. Se tiverem alguma dúvida especial sobre leitura de rótulos, sobre produtos saudáveis, sobre alimentação dos seus filhos. A gente tá louco pra responder e a gente vai fazer um monte de vídeo sobre esse assunto aqui agora. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos com a alimentação das crianças. Sim, é pro resto da vida. É isso. Beijo, tchau. Beijo.